Hello everyone! Bora lá então dar continuidade a essa nossa aula de hoje, dessa sexta-feira. Nós vamos trabalhar ainda com a segunda parte do capítulo 11, né? Que são essas epidemics, junto com question tag. Bom, como na aula passada nós trabalhamos com a parte gramatical, dessa vez agora nós vamos trabalhar com os textos. E aí eu trago 3 textos explicando o que é epidemic, pandemic e endemic, para vocês conhecerem um pouquinho. Então, olha só, o primeiro texto que eu trago para vocês, e esses textos nós não temos no material, ele está falando um pouquinho dessa definição de epidemic, onde ele diz: an epidemic disease is one affecting many persons at the same time and spreading from person to person in a locality where the disease is not permanently prevalent. Então, ele diz que uma doença epidêmica é uma que afeta muitas pessoas ao mesmo tempo e que se espalha de pessoa para pessoa em uma localidade onde a doença ela não está permanentemente naquela região, ela não permanece, ela não fica naquela região. Então, the World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde, further specifies epidemic as occurring at the level of a region or community. Então, ele caracteriza a epidemia como aquela que ocorre em um nível regional ou em um nível comunitário, certo? Um exemplo que eu trago para vocês é a peste bubônica, que ela teve seus picos, né, em determinadas regiões da Europa, mas ela começou vamos dizer assim, em um país. Essa imagem que eu trago para vocês aqui é da peste bubônica na Itália. Então, ela começou na Itália, teve o pico dela na Itália, mas aí ela foi para um outro país ao lado da Itália, por exemplo, tipo a França. E aí, quando ela chegou na França, a peste que estava na Itália, né, ela já tinha baixado. E aí, a França agora que estava no pico. E aí, de repente, começa a baixar na França, mas ela se alastrou para um outro país. Isso é uma epidemia. É quando acontecem esses altos picos momentâneos e que não são permanentes em determinadas regiões. Isso é totalmente diferente de uma pandemic. Olha só o que nosso texto diz. Compared to an epidemic disease, a pandemic disease is an epidemic that has spread over a large area. Então, comparado a uma doença epidêmica, a doença pandêmica é uma epidemia que se espalha por uma grande área. That's it. That is, né? It's prevalent throughout an entire country, continent, or the whole world. E aí, isso quer dizer que ela ocorre, né, perpassando por um país inteiro, um continente, ou às vezes até pelo mundo todo. É o que acontece com nossos dias atuais, né, com o Covid-19, em que nós temos, como vocês podem ver aqui nesse mapa mundi, acontecendo basicamente em quase todo o mundo, certo? Então, uma pandemia é diferente da epidemia, que tem aqueles momentos de pico e que logo se esvai. A pandemia não, ela vai se espalhar para o mundo inteiro numa grande escala. E aí nós vamos ter a endemia ou endemic. Endemic is perhaps most commonly used to describe a disease that is prevalent in or restricted to a particular location, region or population. Então, uma endemia, embora mais comum, né, mais comumente usada para descrever doenças que ocorrem em locais particulares ou em regiões particulares ou em uma população, ela também não deixa de ser um tipo de epidemia.
No entanto, galera, diferente da epidemia, a endemia ela vai ocorrer em uns locais particulares, né? Ou só com alguma população, ou então em uma região. Por exemplo, eu posso dizer que ocorreu um surto de gripe aqui em Bragança. E aí, esse surto de gripe, ele só se alastrou dentro do bairro do Cereja. Então, só no Cereja que está tendo essa gripe aí. E aí não conseguiu se alastrar para nenhum outro bairro. Isso é uma endemia, porque foi um grupo particular, foi dentro de uma localização pequena, certo? Lembrando que uma epidemia é quando eu tenho aquele surto dentro de uma área que é um pouco maior, em que vai ter esse espalhamento, né? Posso dizer assim. Então, essa é a diferença entre esses três. E aí eu tenho, dentro de Perspectives, lá na página número 97, justamente uma questão que diz: relacione as palavras com suas definições. E aí nós temos o que é endemia, pandemia e epidemia para vocês fazerem. Essa é a primeira questão. A segunda questão pede para vocês relacionarem as doenças de acordo com a sua maneira de propagação. Então, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa dentro da internet mesmo sobre alguma dessas doenças e aí vocês vão ver como é que ela se propaga. Vocês vão ter, por exemplo, que a peste bubônica, ela tinha como meio de transmissão, né, os ratos e também pulgas, piolhos, que ajudavam aí nesse alastramento da doença, certo? Só para exemplificar aí essa atividade número 2. Já lá na página número 98 e 99, né, dentro aí desse subtítulo Insights, nós vamos ter 4 atividades. A primeira atividade pede para a gente observar os textos e responder as questões de A a C. A segunda atividade só parando rapidinho. Aqui na primeira atividade eu não preciso ler o texto, eu vou só mesmo observar. Eu vou dar uma olhada bem geralzão nele e ver se ele apresenta essas características aí. A segunda atividade, ele pede para nós selecionarmos a alternativa correta das questões de A a E de acordo com o texto. Aí sim eu já preciso me apropriar um pouco mais, né, dessas informações. Mas aí eu olho para o texto, vejo se ele apresenta essas alternativas, e aí eu marco a opção correta. Lá na atividade número 3, nós vamos ter o seguinte enunciado: qual texto nos traz as informações abaixo? E aí é interessante nós sabermos que mais de um texto pode ser mencionado aí nessas respostas, certo? Então, vejam com calma e marquem aí essa atividade também. E a atividade número 4 já é uma questão discursiva para vocês escreverem aí no material. Ele diz: a obesidade é uma epidemia aqui no Brasil? Se sim, qual é a causa? E também o que as autoridades fazem a respeito aí desse problema da obesidade aqui no Brasil? Então pensem um pouco também sobre essa questão e deem a resposta de vocês. Não precisa ser uma resposta pronta. Eu gostaria de ver a percepção de vocês mesmos em relação aí a a essa questão, né, da obesidade, tá bom? Então, meninas, por hoje é só. Vejo vocês aí na nossa próxima aula, já com o capítulo número 12. E não esqueçam de enviar essas atividades, que elas vão estar contabilizando pontuação aí para nossa terceira avaliação. Tá bom? Então é isso. Bye bye. See you next class.